Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aero Agrícola, sua aplicação em boas mãos, e 14º Workshop GAPS, pesquisa feita de produtor para produtor. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Gustavo Corsini, gerente de marketing regional da Yara, e nós vamos falar sobre o manejo estratégico do capim amargoso. Corsini, tudo bem, Corsini? Como é que você está? Olá, Divino. Muito bem, graças a Deus. É uma alegria estar novamente com você aqui. Muito bom, Corsini. Por que você está de blusa? Está muito frio aí, Corsini? Rapaz, ó, diferente das últimas vezes que eu estava lá no Mato Grosso, agora eu estou em Sorocaba. Aqui está bem frio hoje, está cerca de 8 graus. Esse tempo tá maluco, né, Corsini? Tem hora que tá um calor do cão, cara. Tem hora que tá um frio que a gente não entende, né? Né? Hoje está gelado. É legal. Cara, me conta uma coisa. Capim amargoso. Por que a gente tem ouvido tanto esse nome ultimamente, hein? É uma das plantas daninhas famosas, vamos dizer assim, né? Uma planta daninha que Muito todo famosa. agrônomo e técnico tem que conhecer. É uma planta daninha, Divino, que ela tem uma capacidade de competição muito grande, né? Então é uma planta daninha muito eficiente no que ela se propõe, né? Que é competir nas culturas que ela infesta, como soja e milho, por exemplo, né? E, além disso, ela é uma planta daninha que ela se reproduz mais do que coelho, né? Ela chega a dar 300 mil sementes por planta. Então, quando você alinha uma grande capacidade de competição com uma capacidade de reprodução muito grande, ela se torna um grande dor de cabeça, né? Então, por isso ela está aí na boca aí dos agricultores, na boca dos técnicos e dos recomendadores. Quais são as condições ideais para que ela se reproduza? Bom, ela é uma gramínea, né? Assim como a grama que a gente tem no quintal, assim como o milho, né? E ela é uma planta que a gente diz planta C4. Então, são plantas que são muito eficientes na absorção de oxigênio, na transformação desse oxigênio em fotoassimilados. Ela é eficiente no que ela se propõe, né? Então, ela consegue ali crescer de forma mais rápida do que outras culturas. E como ela cresce rápido, ela tem um sistema radicular bem desenvolvido, né? Ela compete muito com a soja, compete muito com o milho, né? Porque ela sai na frente dessas culturas, né? E veja só, Divino, ela é uma planta daninha que há muito tempo, né? Ela vem incomodando, né? Só que nos últimos anos, além de todo esse repertório aí de competição, além de todo esse repertório de reprodução, ela agregou ali na capacidade dela a resistência a alguns herbicidas. E ela é resistente, na maior parte do país, a glifosato e resistente multiplamente. Então, além do glifosato, ela é resistente a alguns graminicidas, como o clethodim, como a loxifop, né, como outros graminicidas. Então, quando a gente mistura todas essas características numa planta daninha, ela realmente causa espanto, aí, causa medo em boa parte dos agricultores. Então, vamos tentar explicar aqui para quem não é agricultor, para quem não é engenheiro agrônomo. Ela tem as raízes muito avantajadas, e a raiz é a boquinha da planta. Eu gosto de falar isso, adoro falar esse negócio de raiz ser boquinha da planta, né? Então, ela tem mais boquinha do que outras plantas. No caso da soja, ela esparrama muito mais rápido, essas boquinhas vão com menos nutrientes que seriam para a soja, é isso? Exatamente. E tem um detalhe, Divino, a soja, quando a gente fala de soja, né, eu gosto de usar esse conceito, especialmente para quem não é do ramo. Ela não tem olho, né? Ela não tem ouvido. Como que ela sabe que tem uma planta ali do lado? Né? Na hora que a luz bate, e quando ela bate na palha e reflete e bate na soja, o comprimento de onda, né? O jeito dela enxergar a luz é diferente de quando ela bate em outra planta daninha. E aí, o que a soja faz quando tem plantas daninhas em volta? Ela fala, rapaz, se eu não esticar meu pescoço para pegar esse sol, eu não dou conta, eu vou ficar para trás. E se tem uma coisa que agricultor sabe soja estiolada é soja que produz menos. 20 sacas a menos, 30 sacas a menos, chega a tirar 80% de produtividade, né? E quando se alinha isso a uma capacidade, como você diz, de ter muita boca, de crescer e de ser uma maratonista, né, de correr mais rápido, crescer mais rápido,
aí a gente tem um inimigo perfeito, né? Um inimigo a ser combatido nessas culturas. Então, às vezes, a pessoa olha e fala assim, nossa, que soja autona, tá bonita, tal. Não quer dizer que seja o ideal. Não necessariamente. Se ela estiolou, se ela teve que ficar pescoçuda, ela não vai fazer massa, né? Lembre-se sempre do hipopótamo e da girafa, né? É, A girafa esticou o pescoço, não ganhou massa, né? O hipopótamo ganhou. Ficou baixinho e gordinho. eu adoro essas figuras de linguagem, porque isso facilita a compreensão, né, de muita gente. Agora, me conta uma coisa, por que isso aconteceu em diferentes regiões, ô Gustavo? Por exemplo, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte? Essa é uma excelente pergunta. A grande resposta é que ela não aconteceu tudo no mesmo ano, né? Hum, O capim amargoso, se você for olhar a semente dele, é uma semente bem pequenininha, bem levinha, que pode ser carregada pelo vento. hum, Alguns dados da literatura falam que ele anda cerca de 100 quilômetros por ano de forma natural, né? Então o vento chega a jogar essas sementes até 100 quilômetros de distância. Mas você fala, olha, coisa assim, do Paraná para o norte do Mato Grosso tem uma eitada grande, né? uhum, É longe para ele chegar. sim, Só que a gente não pode esquecer que a gente tem no país uma situação em que o sul colhe um pouco mais cedo. Então eles colhem e eles vão prestar serviço, né? Os agricultores do norte do país contratam essas máquinas do sul para isso, levar, para colher lá. sim, E quando eles vão colher lá, eles levam essas plantas daninhas dentro da máquina. Se o agricultor, que é o contratante, não faz uma limpeza boa dessa máquina, ele tende a se instalar. Lembra que eu falei que ele pode produzir até 300 mil sementes numa touceira? sim, uhum, Só para quem está ouvindo a gente pensar, se uma planta por hectare, né, eu tenho 300 mil sementes. Isso equivale, se todas vingarem, né, eu ter 30 plantas por metro quadrado no outro ano. Olha a quantidade de semente que essa planta produz. Então, se a gente tem a introdução dessa espécie, que às vezes já carrega toda essa capacidade genética, né, uhum. de tanto de corrigir quanto de ter essa resistência, e eu não manejo, em pouco tempo ela tem a capacidade de infestar uma área. Você falou a palavra manejo. Foi por um manejo inadequado que essa daninha se tornou tão resistente? Você falou resistente ao glifosato, resistente a graminicidas. É, Foi isso ou não? foi. A gente poderia falar outras coisas, obras do acaso, mas a gente tem a lei da semeadura, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Existia uma tecnologia no passado, Divino, que foi a tecnologia RR, que é a Roundup Ready, né? Que é a tecnologia que você pode aplicar glifosato em cima da soja e de outras culturas também, né? E na época o glifosato ainda é, né, talvez o herbicida que mais causou impacto na agricultura, porque ele era muito eficiente. Ele controlava uma grama muito grande de plantas daninhas com uma eficiência muito alta, né? E facilitou muito a vida do agricultor. E aí, sabe, eu costumo brincar que gerou a geração dos agrônomos RR, né? Que é aqueles agrônomos que estão acostumados com uma tecnologia muito eficiente, muito simples de fazer o manejo, né? Que esperava a planta crescer para fazer o manejo, porque controlava a planta grande, planta pequena, né? E isso diminuiu aí, com o tempo, o número de ativos utilizados, né? A rotação de princípio ativo, ela praticamente foi inexistente, né? E diminuiu e muito o uso de pré-emergente. Única e exclusivamente porque, independente disso, você usava o glifosato lá na frente, você resolvia. Só que perceba, em 300 mil sementes que uma planta dessa produz, uma delas, em algum momento, vai ter uma diferenciazinha genética aí. Ela vai vir com uma mutação que vai ser um pouco mais resistente, e, e aí a lei de Darwin, né? Sobrevive o mais adaptado. Eu aplico glifosato. Aquela que tem um nível de resistência que consegue reproduzir. E ela vai indo aí até eu ter nível de resistência. E o pior, Divino, se eu fosse só parando por aí, estava excelente, né? Mas a gente persistiu nesse erro. Opa, o glifosato não funciona, agora eu vou fazer o cletodin. Cletodin funciona. E aí o que a gente fez? Cletodin. Opa, agora o aloxfop funciona. E a gente está persistindo nesse erro, né? E perceba só, tem um detalhe, Divino, que é bom a gente falar aqui para os nossos ouvintes, né?
Quando a gente fala em culturas de soja, de milho, de algodão, qualquer cultura, tem um período que essa plântula que nasce, ela consegue conviver com o mato sem ter perda de produtividade. Esse período varia entre variedade, varia entre cultura, né? E varia entre solo também, né? Mas a gente pode dizer ali que lá atrás as pesquisas indicavam que era 15, 20 dias. Mas perceba, no passado, caso de soja, a gente plantava o dobro de semente do que a gente planta hoje, né? Eram muito mais plantas, né? Então resistia mesmo, né? Porque fechava mais rápido a cultura, né? E este período que as nossas variedades atuais, muito produtivas, conseguem conviver sem perder produtividade, ele vem caindo. Vem caindo aí para 10 dias, em alguns trabalhos, 5 dias, né? A partir disso aqui eu começo a ter perda de eficiência. Corsini, você está me falando que eu tenho que entrar com pós-emergente com 5 dias? Ninguém vai fazer isso. Realmente, ninguém vai fazer. Por isso que uma ferramenta é importante, que é o uso de pré-emergente, né? Você fazer o uso de pré-emergente para conciliar um pós-emergente com mais eficiência é fundamental na agricultura moderna. Então perceba o que eu falei para vocês. A gente vem perdendo a eficiência dos nossos pós-emergentes. Isso está se tornando claro com o aumento do problema, não só do capim amargoso, como de pé de galinha e outras plantas daninhas também. O jeito que eu tenho, além de todo o manejo integrado, de rotação de culturas, utilização de outros princípios ativos, é a introdução de pré-emergente, né? Com isso, nós conseguimos controlar a planta daninha em um momento que ela não causou dano ainda, né? E a gente consegue ter esse controle facilitado para uma possível pós-emergência dessa planta daninha. Menos plantas, plantas menores. Bacana, Corsini. Deixa eu fazer o intervalo comercial agora. A gente volta rapidinho, já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando o gerente regional de marketing da Yara, Gustavo Corsini. Qual é o grau de utilização dos pré-emergentes hoje? Porque vira e mexe eu estou ouvindo alguém falar, tem que usar, tem que usar, tem que usar, tem que usar, tem que usar. Virou meio que um mantra. Esta é uma boa notícia, né? Hoje o nível de uso de pré-emergente na cultura da soja, que é a de maior expressão no país, ele é de 54%. Então, o ano passado era 44%, esse ano foi para 54%. Perceba só, a gente teve um aumento de 10% do uso de pré-emergente. Aí você pode perguntar, nossa, como o produtor ficou consciente? Sim, mas a duras penas, né? Porque perceba, cerca de 70% do biótipo de capim amargoso, ele é resistente a 2 mecanismos de ação, a glifosato e a clistodin. Quando a gente vai para pé de galinha, em um estado como Mato Grosso, por exemplo, esse índice é de 96%. 96% do biótipo resistente é resistente a glifosato e a clistodin. E acho que 87%, 88% a luxifop. Aí o produtor fala, ai meu Deus, eu não tenho nada para controlar em pós, né? Com exceção de raras exceções, como targa, que a gente pode falar daqui a pouco, né? O que eu vou usar? Aí abre-se a mão de fazer o manejo com pré-emergente. Então, é crescente o uso de pré-emergente no país, né? Mas ainda existe muito espaço de avanço. E uma coisa que a gente tem que falar para os nossos amigos agricultores é que o pré-emergente, apesar de ele enxergar como um custo, talvez seja um dos maiores e melhores investimentos que ele pode fazer. Porque um bom pré-emergente, ele agrega em produtividade. Toda soja, todo milho, todo algodão, ele sai com um patamar de produção aqui, ó. A gente não depois que você escolhe a sua variedade, a sua semente que você vai plantar, você setou o seu potencial produtivo. Soja, tem gente que colhe 200 sacos, né? 200 sacos, lá nos Estados Unidos tem um produtor que colhe 200 sacos. Tem? Tem. Acho que até mais. Aí você vai vindo você vai perdendo produção com o tempo. E o que vai fazendo você perder produção são os detratores de produtividade.
como doenças, Uhum. como insetos, né? E planta daninha é o que mais se gasta para proteção de cultivos no mundo, né? Então perceba só, se é o que eu mais gasto, é o que mais incomoda, concorda? Você não vai gastar mais com uma coisa que te Concordo. incomoda menos. Então, Sim. para eu não ter essa perda de produtividade elevada, a utilização de pré-emergente ela é mais do que importante. Ela é o ponto de virada, né? Ela é o que talvez o que vai fazer com que o produtor tenha sucesso no futuro. E a gente tem uma ferramenta para isso, um produto que é muito seletivo, viu, Divino? Produto que controla muito bem o amargoso que a gente falou aí, um produto que controla bem pé de galinha, que é outra planta daninha que incomoda demais no cerrado, produto excelente para controle de caruru, que talvez seja a folha larga, né? Hum. Pé de galinha e amargoso tem uma folha fininha assim, estreita. É uma Isso. classificação, Uhum. folha estreita. E a gente tem outras Outra que são folha folha larga. largas, né? Como caruru, que tem as folhas mais Uhum. largas. Controla bem folha larga Uhum. também num único produto, que é o Yamato, e é um produto que pode auxiliar o agricultor aí nesse manejo. Em termos de manejo, quais são as principais diferenças entre combater na pré-emergência e na pós-emergência? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? O que eu posso dizer, eu gosto muito do que um pesquisador lá do Paraná fala, que é o Jamin Constantino, ele fala que a melhor planta daninha é aquela que não nasceu, né? Ou seja, é aquela que você matou no ninho, você não deixa ela nem nascer, porque ela não causa dano, né? Então, quando a gente fala em questão de eficiência e perda de produtividade, o pré-emergente ele é imbatível, ele não deixa nascer. Só que perceba, Divino, o pré-emergente ele não é concorrente do pós. Não é porque você tem que escolher ou pré ou pós, né? Você tem que parar para pensar o seguinte, eu tô numa briga, eu quero brigar com 10 ou com um só? Se for para eu sair na porrada com alguém, eu vou querer brigar com um e, se possível, o menorzinho deles, né? E é isso que o pré-emergente faz. Ele diminui a quantidade de briga que essa soja vai ter, que esse milho vai ter, e entrega para o prós-emergente a briga quanto menorzinho deles. Ele vai deixar menos para ele brigar e vai deixar ele ali bem baqueado, para ele matar de forma mais fácil, entregando ali o controle de uma forma mais eficiente. Então, eles não são competidores. O que eu posso dizer é o seguinte, a produtividade, quando ela já está alta, para você aumentá-la, ela mora nos detalhes. Quando a gente produzia 30 sacos lá atrás, 20 sacos, se eu aumentar para 40, era aumentar um pouco a adubação e controlar melhor o mato. Um pouco isso aí. Uma aplicação de fungicida. Agora, para você sair do patamar de 70 que a gente está, de 65, para 70, 75, aí o detalhe é bem mais embaixo, sabe? Nós temos que pensar em pontos de correção. E o pré-emergente talvez seja uma chance aí que o agricultor tenha de aumentar a produtividade. Pré-emergente hoje, a gente não fala de controle de planta daninha apenas, mas em aumento de produtividade. Vamos falar de mais alguns pontos de correção? Então, você falou aí do pré-emergente. O que mais? Perfeito. Aí, a escolha da variedade ela é importante, ou do híbrido ela é importante, porque a gente não pode esquecer que o melhor herbicida que existe é a lavoura, é ela fechar, né? As plantas daninhas, você imagina só, se é uma planta daninha, você quer viver, né? Você tem um direito de viver. Você vai brigar pela sua vida, né? Você fala, eu vou nascer aqui. Não sei que essa terra é de ninguém, eu tô aqui, eu vou nascer. Para ela nascer, ela tem que ter alguns estímulos. E um dos estímulos mais importantes é luz solar. Se eu não tenho luz e se eu não tenho água, ela não vai nascer. Ela vai falar, não, vou esperar uma condição boa aqui para eu nascer. Se eu nascer numa sequidão e se eu nascer debaixo de 50 centímetros de alguma coisa, eu não vou vingar. Então, o melhor herbicida que existe é a própria cultura. Então, quando ela fecha, você perceba só, a gente não faz mais manejo de herbicida. Pode fazer lá na frente, na colheita, para controlar alguma coisa que escapou, mas eu não faço mais aplicação de pós-emergente. Então, variedades, em uma situação que você tem muita infestação, variedades que têm uma capacidade de arranque bom e de fechamento de linha bom, elas são necessárias. Além disso, Divino, uma boa palhada, usando o mesmo raciocínio que eu falei. Se eu tenho uma barreira física aqui, a planta daninha, aí vai ser a planta daninha que vai esticar o pescoço para tentar nascer, né? Que até ela vencer aquela quantidade de palha para sair na frente, ela vai gastar energia. E ela gastando energia, ela vai estar mais suscetível a um controle em pós-emergência, ou às vezes ela nem chega a vingar, né? A planta fecha e ela morre ali por falta de incidência de luz solar.
E além desses 2 pontos que eu disse para você, né, a rotação de princípio ativo para controle de plantas daninhas, ele é fundamental para evitar a resistência e também para melhorar o controle. Porque perceba, se você faz a primeira dicletodin, né, e você entra com a segunda dicletodin, poxa vida, o que não morreu na primeira vai morrer na segunda. Você tem que rotacionar. Entra com a dicletodin, entra com uma de targa, né, que é um produto nosso, que você vai fazer uma rotação, né, e aí você vai rotacionando. E para fechar aqui, dentro desse cenário, a rotação de culturas ela é interessante. Porque perceba, existe alguns ativos que você usa na cultura do milho que você não pode usar na soja, por exemplo. Então, quando você planta milho depois de soja e você usa outros ativos, você está fazendo uma rotação de princípios ativos forçada. Porque você vai ter que usar princípios ativos diferentes, né? Então, quando a gente junta tudo isso aí, a gente faz um manejo para controle de capim, amargoso e de outras plantas daninhas. Me tira uma dúvida aí. A soja está ficando cada vez mais precoce, né? O ciclo foi diminuindo. O capim também foi ficando mais precoce ou não? Por uma questão de adaptação, de necessidade? O que eu posso dizer é que existe essa tendência, né? Não dele ser mais precoce, mas uma soja mais precoce, ela tende a produzir menos estrutura vegetativa. Ela deixa mais espaço para esse capim receber luz, né? Receber os estímulos para a florada e ter a florada ali, né? Ter as sementes antes do fechamento desse ciclo de soja. Então, o que eu posso dizer é que ele se adapta, tá? E se tem uma coisa que ele consegue fazer é se adaptar e conseguir produzir suas sementes. Ninguém quer morrer, nem mesmo as plantas daninhas. Eu vou fazer mais um intervalo, Gustavo, já voltamos. Uma nova safra de conhecimento está prestes a começar. É o 14º Workshop GAPS, dias 20 e 21 de agosto no Teatro Lauro Martins, em Rio Verde, Goiás. Prepare-se para ouvir quem faz a diferença no agro. Marcos Troiro, ex-presidente do BRICS, especialista em geopolítica. Kellen Severo, jornalista premiada várias vezes pelo trabalho que desenvolve no agro. Marcos Fava, professor, referência no agro, fundador da Mark Strat Harvard School. Carlos Cruciol, professor e pesquisador premiado. Gisele Santos, engenheira agrônoma especialista em plantas daninhas. Enio Fernandes, consultor, palestrante, professor e liderança em entidades do setor rural. Mas atenção, produtor, as vagas são limitadas. Acesse gapcna.agr.br e participe do 14º Workshop GAPS, presencial e online. GAPS, 25 anos. Pesquisa feita de produtor para produtor. Gustavo Corsini, gerente regional de marketing da Errara, está conosco hoje aqui batendo um papo bem gostoso. Você falou da palhada aí, né? E a gente tem visto muito revolvimento de terra. Coisa que durante um bom tempo, assim, o pessoal não revolvia nada, e agora vira e mexe, a gente vê alguém. E isso não faz com que essa palhada acabe deixando o solo um pouco mais exposto? Totalmente, né? O revolvimento, ele deixa a terra nua, como a gente diz, né? Ele deixa sem nada de palha. O que eu posso dizer, Divino, em que algumas situações, agronomicamente falando, se faz realmente necessário, né? Você mexer um pouco, tirar a compactação, porque vamos dizer assim, o prejuízo de ter um solo tão compactado, ele é maior do que o prejuízo de você revolver o solo, né? Agora, se você puder, dentro do possível, manejar com adubação verde, que tem a capacidade de descompactar o solo, você manejar com palhada, né, faz muito mais sentido. E essa é uma tecnologia, Divino, que eu sempre gosto de falar, é uma tecnologia nacional. O plantio direto é algo que nasceu aqui, é algo que a gente tem que se orgulhar, porque ele deixa o solo fresco, né? Você perceba, uma radiação que bate num solo nu, você bota a mão lá, 70 graus. Uma radiação que vem e bate num solo que tem palhada, você revolve e bota a mão ali, vai estar 25, 30 graus. Por que a temperatura é importante? É porque é demais, porque se eu tenho um solo muito quente, eu vou ter um solo menos úmido, com menos quantidade de água, onde as raízes estão, né? Essa semente vai sofrer mais para nascer, vai sofrer por diversos outros pontos, né? Claro que existem diversos outros fatores que impactam, como incidência de doença, enfim. Mas volto a reforçar, em alguns momentos, em alguns cenários, ele se faz necessário, porque o fato de não mexer
é mais prejudicial do que o fato de você revolver. Então, a dica que a gente dá para o agricultor é: faça quando realmente for necessário. Não revolva apenas porque você não conseguiu controlar bem a planta daninha ou por um modismo, né? Faça consciente que existe efeito colateral em revolver o solo. Por que tem tão pouco princípio ativo? É porque é difícil de conseguir fazer. Você perceba só, hoje para você sair com um ativo, para um ativo, tá? A gente tem um levantamento que a gente faz aqui, que é raro a empresa de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem que pesquisar mais de 1 milhão de moléculas. Então, para você sair para uma molécula aqui, você passou por mais de 1 milhão. Hoje a inteligência artificial ajuda a gente, né? Nesse estudo, enfim. Mas perceba só, para você sair com um ativo, existem diversos critérios. Primeiro, a classificação toxicológica dele tem que ser baixa. Você pode ter o melhor ativo do mundo, para pé de galinha, para capim amargoso, para o que for. Se a toxicidade dele for alta, ele não passa. Além disso, a irritabilidade dele para a contaminação do ser humano, ele tem que ser baixa. Então, para passar nisso, você tem que ter realmente um produto que cumpra diversos fatores, além dele ter que ser eficiente e economicamente viável. Porque às vezes eu tenho um produto que ele é muito bom, mas que para produzir ele vai ser muito caro, o produtor não vai investir. Então ele fica na gaveta. Então, para sair esses produtos aí, hoje no Brasil, para você registrar um produto aí, é mais de 400 milhões investido para você sair com um único produto, né? E demora mais de 10 anos para você fazer um registro de um produto no país. Então, respondendo a sua pergunta, porque realmente é difícil de sair com um produto químico. Mas a boa notícia é que quando sai, né, é porque é um produto que realmente cumpriu uma gama de exigências que, nem em poucos lugares do mundo se cumpre, tá? Eu sei que talvez até foge um pouquinho do escopo aqui da nossa conversa, mas e essa história de, mas tudo quanto é defensiva agrícola causa câncer, não sei o quê, bababá. O que você está falando aí, cara, baseado nesse estudo todo, nessa pesquisa, nesse investimento, então não faz sentido. Divino, eu vou recomendar um livro aqui para os nossos ouvintes que chama Agradeça aos agrotóxicos por você. Como que é? Agradeça ao agrotóxico por você estar vivo. Do Lucas Vital, se eu não me engano. E ele desmistifica esse, vamos dizer assim, esse partidarismo que existe contra a defensiva agrícola, né? Porque nada mais é do que uma militância que não tem tanta ciência envolvida, né? Perceba só, quando você quando você tem micose na unha, né? Para controlar a micose na unha, se usa um fungicida, que é um triazol. E a concentração que você coloca na sua unha, diretamente na sua unha, ele é muito maior do que o que pode vir em um alimento que tem vamos dizer assim, um rigor, né? Para que você aplique isso em uma soja, que é algo muito maior do que um cadastro de um medicamento que você aplica direto na sua unha. Você vai lembrar, quando nós éramos crianças, e ainda existe isso, para quem tem piolho, né? Você aplica inseticida direto na sua cabeça, né? Você aplica inseticida direto na sua cabeça, com uma consideração mais alta. Eu sei bem o que é isso, viu? Numa consideração mais alta do que você aplica aí numa lavoura de soja. E perceba só, o pessoal fala, o país o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. É sim, mas também somos o país que mais produzimos soja no mundo. É um país tropical, né? Que faz 2 safras por ano, enquanto em outros países ali é uma safra e depois é neve o ano inteiro, né? O que eu posso dizer é que existe muita gritaria, né? E muita pouca ciência. Agora, né? A gente não pode eximir e falar que é perfume, né? Que dá para passar em qualquer lugar sem critério, né? Por isso que toda venda de defensivo no país tem que ser acompanhada de um receituário agronômico, de um agrônomo responsável por aquela cultura, por aquela lavoura, né? E eu posso dizer, Divino, que se você perguntar de 10 em 10 agricultores se ele gosta de usar a defensiva agrícola, ele ia falar, rapaz, se eu pudesse passar 100 eu não usava não, porque é custo. Quem quer gastar, né? Quem quer gastar? Então o que eu posso dizer, dando essa indicação aí para os nossos ouvintes, né? É um livro esclarecedor, é um livro muito bom e eu peço que vocês leiam ele
com o olhar de quem quer buscar conhecimento, sem preconceito. Vai trazer muita coisa boa para quem lê esse livro. E se o ouvinte não quiser achar que não vale a pena gastar o dinheiro com o livro, tem a versão em PDF na internet. Acabei de ver aqui, eu estou acompanhando aqui, então a pessoa pode ler na própria, no Chrome, aí, você abre no Chrome e lê o livro aí. Então não precisa nem de comprar. E ele é um jornalista, ele não é do meio agrícola, né? Ele foi cobrir uma matéria sobre isso em algum lugar e falou, gente, mas então a história não está batendo, né? E aí decidiu por conta própria, né? Fora do segmento, uma pessoa, um outsider, né? Eu vou pesquisar sobre isso aqui. E ele fez esse livro, que é um livro muito bom, e eu recomendo que todos que queiram e possam, que busquem ele aí. Nós já estamos chegando ao final aqui, Corsini. O que é pior, capim amargoso ou pé de galinha? Rapaz do céu, é uma briga de A competição titãs. agora ficou... É uma briga de titãs. O que eu posso dizer é que, na grande maioria do país, o pé de galinha ele causa mais prejuízo. Quando a gente vai para situações de cerrado, né? O pé de galinha, ele entrou com tanta violência que o controle dele praticamente tirou o amargoso. Então, onde o pé de galinha entrou, né, o amargoso praticamente sumiu, né? De tanto que ele dá trabalho. Mas a boa notícia é que o controle dos dois se faz da mesma forma, com o uso de pré-emergente, né? Com a rotação de cultivos, com a rotação de princípio ativo, né? E com a aplicação no momento certo. Você já deu um tanto de dica aí, mas para a gente finalizar, deixa uma mensagem, deixe dicas aí para o produtor que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Bom, o que eu posso dizer é que a agricultura, né? Ela passa sempre por momentos de muita bonança e sempre por momentos de dificuldade, né? Quando a gente vai para culturas como café, a gente está passando por momentos de grande bonança, né? Em que os preços da saca estão bons, né? E quando a gente vai para a cultura da soja esse ano, não está tão bom assim. Mas só tem um jeito dele conseguir tirar essa flutuação, que é de risco, que é produzindo mais, né? Que é produzindo mais e melhor. E o controle de plantas daninhas, ele passa por uma decisão estratégica do agricultor, que é uma decisão de que, ao usar um produto como o Yamato, usar um pré-emergente, né, eu estou agregando em produtividade na minha lavoura. Então, um produto que traz seletividade, um produto que traz ali um controle bom, né, e o pré-emergente, de uma forma geral, né, ele vai agregar em produtividade para o agricultor. Então, o recado que eu gostaria de dar para o agricultor é o seguinte: invista naquilo que vai te fazer produzir mais. Não caia na tentação apenas de querer reduzir custo, porque isso pode ter um custo caro, não só nessa safra, mas na próxima. Se eu tiver uma infestação alta, não controlada, de uma planta que produz 300 mil sementes, como que você acha que vai estar o ano que vem? Né? Vai estar um pouco mais. Né? Então, use da estratégia de usar as melhores ferramentas para produzir mais. Este é a receita para que a gente sobreviva em momentos de dificuldade e prospere ainda mais em momentos de bonança. Corsini, como sempre, prosa boa com você. Obrigado, viu? Foi um prazer, Divino. Espero estar com você novamente em breve. Estaremos juntos, porque trazer informação para você, produtor rural, é a nossa meta, é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aqui, para trazer boas dicas, bons conselhos de quem entende. Não sou eu que entendo, eu sou jornalista. Mas eu trago pessoas aqui que entendem muito do assunto e que falam para vocês com propriedade, com autoridade. Eu conversei com o Gustavo Corsini, que é gerente de marketing regional da Yara, e ele falou sobre manejo estratégico do capim amargoso e já aproveitou e emendou aí também o capim pé de galinha. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário,
já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.